Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Global Egre. Este é um evento feito para você que quer aprender mais sobre as últimas novidades do mercado de tecnologia. Eu sou Valéria Baptista e trago hoje esta super apresentação, focando em abordagens práticas para a segurança na nuvem. A segurança é uma responsabilidade nossa, não é do cloud provider, e quando nós pensamos no cenário de cloud, precisamos entender que agora sim temos ainda mais responsabilidade quando o assunto é segurança. A nossa superfície de ataque aumentou ainda mais com a chegada do trabalho remoto, do trabalho híbrido. Então, muito mais nós temos que nos preocupar hoje do que alguns anos atrás. Então, vamos falar aqui sobre insights, estratégias e ferramentas que você, como um administrador de redes, uma pessoa que já trabalha com cloud, que quer trabalhar, ou que você tem uma aspiração aí por trabalhar na área de segurança, precisa estar super ligado para não deixar a sua próxima oportunidade passar. Então, vem comigo. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou Valéria Baptista, sou gaúcha de Porto Alegre, eu trabalho na área de tecnologia desde 2008, sou formada em ciências da computação, tenho um MBA em Cloud Computing e também após em docência para o ensino superior. Já trabalho aí há algum tempo com tecnologia, mas eu comecei com suporte, atendimento de usuário, monitoramento, administrador de redes e a coisa foi aí se evoluindo ao longo do tempo. Hoje eu trabalho diretamente na área de tecnologia, já trabalhei em grandes empresas como a Vanad, a Microsoft, e eu trago assim alguns insights de segurança para a comunidade. Eu tenho um canal no YouTube, aqui estão todos os meus contatos, escaneie aqui o QR Code e conecte-se comigo. Isso é um ponto importante porque o evento não é apenas para o seu aprendizado, mas para você também aumentar o seu network aí com pessoas que já estão na área e que podem contribuir de alguma forma para o crescimento da sua carreira. Então, bora falar de tecnologia. Bom, a segurança dentro do ambiente de cloud é um ponto muito importante. Eu já escutei algumas pessoas, até da própria área de tecnologia, comentando que é uma responsabilidade do cloud provider. No nosso caso aqui estamos falando de tecnologias Microsoft, então seria a responsabilidade da Microsoft garantir que o meu ambiente esteja seguro. Só que não. Nós precisamos, como profissionais, ao criar o nosso ambiente, adotar estratégias de segurança para garantir aí que a gente não seja hackeado, que não haja vazamento de dados, para que os meus usuários estejam treinados também para saberem utilizar da forma ideal as suas ferramentas, desde um simples Word, Excel, PowerPoint, sim, isso também a gente precisa ficar de olho, até mesmo as nossas estações de trabalho, os nossos servidores e serviços. Então, incrementar a postura de segurança rapidamente é um desafio. Nós precisamos tomar aí as decisões certas e, claro, utilizar as ferramentas necessárias para fazer esse par conosco. Uma coisa que eu sempre comento é: um ponto é o que você consegue ver. Outra coisa é o que uma ferramenta de tecnologia treinada, preparada, que está ali buscando 24 horas por dia qualquer insight referente a uma falha, pode ver. Então, engana-se quem pensa que pode fazer tudo sozinho. Agora, saber que ferramenta eu vou usar, quando eu vou usar e como configurar, aí são outros 500. Então, parte da nossa responsabilidade é incrementar aí os nossos conhecimentos para que isso seja uma realidade na nossa empresa. Então, um ponto que eu trago é: você, independente da sua senioridade na área de tecnologia, independente de o que você sabe ou o quanto você sabe hoje, saiba que é importante manter-se atualizado e entender o que mais vem por aí, não apenas em termos de ameaça, mas sim de manter o nosso ambiente seguro. Bom, manter aí o melhor possível na área de segurança, ter estratégias e, claro, entender o que eu posso fazer para que o meu ambiente esteja aceitável, digamos assim, é um grande desafio. Então, a gente traz aqui um comparativo entre o nosso ambiente tradicional, entre o nosso ambiente de nuvem. Um ponto que eu sempre falo é: quando nós estamos olhando para um ambiente on-premise, tudo é nossa responsabilidade, desde comprar um servidor, colocar ele no rack, formatar, dar permissionamento, liberar acessos, tudo é nossa responsabilidade.
Agora, quando nós estamos trabalhando com ambiente de cloud, nós temos algumas diferenças com base em tipo de serviço. Se você já vem estudando cloud computing há algum tempo, você já deve ter percebido que nós temos estratégias como infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, e para cada uma dessas estratégias, nós vamos ter um nível diferenciado de responsabilidades. Com base nisso, nós devemos entender até que ponto é minha responsabilidade alterar alguma coisa, até que ponto é o meu fornecedor, nesse caso a Microsoft, e ainda mais importante, quando que as nossas responsabilidades se dividem. Porque dizer que eu criei um recurso na nuvem e agora ele está dentro do ambiente da Microsoft, a Microsoft é responsável por mantê-lo seguro. Isso não é verdade. É responsabilidade da Microsoft trazer insights, trazer ferramentas para que nós possamos sim garantir que o nosso ambiente vai estar seguro. Agora, a implementação somos nós que vamos fazer. Então, nós, como profissionais de tecnologia, precisamos entender que ferramentas vamos utilizar para manter o nosso ambiente de fato seguro e, claro, que estratégias fazem mais sentido aí no dia a dia. Bom, analisar essa postura de segurança é um grande desafio e, claro, a gente precisa de um guia para entender quais são as melhores práticas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia de trabalho. Primeiro ponto, aqui a gente pode trazer alguns critérios, né? Quando a gente tem um ambiente totalmente on-premise, nós temos um cenário onde nós temos, né, essa visão de que tudo é nossa responsabilidade. E isso está certo. Quando a gente parte para uma escolha de um ambiente 100% cloud, ou híbrido, ou multi-cloud, percebe que a nossa superfície de ataque ela começa a aumentar, porque eu tenho mais pontos expostos. Eu tenho desde as máquinas dos meus usuários, eu tenho os meus servidores que estão em outras clouds, eu tenho conexão aí de servidores, por exemplo, de aplicação, é um monte de coisa. Então, nesse tópico, o que a gente precisa entender? A nossa jornada e os nossos objetivos. Então, atualmente, como está o ambiente da sua empresa? Quais são os recursos que você tem? Quais são as estratégias que você adota? Com que frequência você valida, né, o seu ambiente? Como que você documenta os seus processos? Quais são as estratégias que você usa para garantir que aquilo que foi feito está seguindo, né, as melhores práticas? Se você tivesse uma auditoria hoje, como que estaria o seu ambiente? Você sabe ou só olhando para saber? Então, aqui nós temos alguns focos que a gente precisa ter atenção. Então, o meu ambiente, né, no contexto de cloud, ele está somente no Brasil? Ele está em outras regiões? Eu estou seguindo, né, o meu compliance? E quais são os meus objetivos utilizando a nuvem? Lembrando que não só a nuvem da Microsoft, mas outras clouds também. Bom, então, estratégias comuns aqui, né, no nosso processo de adoção. Primeiramente, nós temos, né, o nosso ambiente todo na parte privada. Então, a partir do momento que a gente começa a utilizar a nuvem, é muito comum a gente adotar a estratégia de infraestrutura como serviço. Isso tanto no cenário de migração, quando eu vou replicar os meus dados, quando eu vou evoluir isso para uma plataforma como serviço e depois utilizando o software como serviço. O que está disponível aqui para mim? Então, primeiramente, a gente tem que chegar nessa seguinte estratégia. O SaaS é sempre a nossa preferência, né? Porque como eu vou ter menos responsabilidade em cima desses recursos e vou estar mais focado em administração, isso diminui o meu esforço de trabalho. Por exemplo, o Microsoft 365, o permissionamento que você vai ter vai estar relacionado ali. Permissionamento que eu digo é o acesso dentro da plataforma. Isso está relacionado à sua licença. Então, eu vou adquirir um recurso que já está pronto, que já está configurado, e vou apenas torná-lo para mim. Configurar ali os meus usuários, vou configurar os grupos, vou trazer os meus licenciamentos, e era isso. Agora, se eu estou criando uma máquina virtual, por exemplo, eu tenho que escolher onde ela vai ficar, eu vou dizer se ela tem redundância ou não, eu vou ter que configurar backup. Eu vou ter que configurar os alertas. Eu tenho uma série de coisas, e sem contar que eu preciso ficar monitorando isso, né? Só criar, deixar ela lá e fazer de conta que está tudo certo. Então, o seu nível de iteração com o recurso é muito maior, se a gente for comparar entre esses modelos. E claro, puxando aqui, né, a questão das responsabilidades,
Quando a gente olha para um cenário de infraestrutura como serviço, a única coisa que a gente não tem responsabilidade é a parte física. E quando a gente olha para um cenário de software como serviço, nós temos aqui um modelo de responsabilidade bem diferente. Então, esses pontos nos ajudam a enxergar que não é responsabilidade, por exemplo, do cloud provider fazer algumas coisas, e sim a minha responsabilidade. Então, trazendo aqui, né, um comparativo entre infraestrutura como serviço e plataforma como serviço, a gente já vê uma grande diferença. Qual que é a estratégia? Eu entendo que por questão, né, de comodidade, até mesmo de agilidade para trabalhar algumas coisas, a gente acaba preferindo subir alguns recursos como infraestrutura como serviço. Mas aqui a gente tem um tópico. Ok, a gente veio para infraestrutura como serviço, mas qual que é a nossa curva? Aqui não digo nem de aprendizado, mas a nossa curva de migração para a gente partir para o próximo nível, né, para a plataforma como serviço. Como que a gente pode fazer isso? Então, esse é um ponto bem importante que nos ajuda muito, tanto a diminuir custos, como também ajudar a equilibrar a questão das responsabilidades. Então, pense só, a minha empresa foi para a nuvem. Estamos utilizando um ambiente híbrido, por exemplo. Bom, primeiro ponto, eu imagino que você sincronizou, né, o seu Active Directory para o Entra ID. Então, você está sincronizando seus usuários. Você coleta dados desses acessos. Como que você está gerenciando o permissionamento dessas pessoas? Né? Tanto para acessos ali do Entra ID, como também os acessos de RBAC. Começando para o cenário de identidade. Primeiro ponto, vocês estão utilizando, por exemplo, o MFA? Isso é um item deveras obrigatório, né? Até alguns cloud providers já têm anunciado que isso se torna obrigatório, mesmo se as pessoas não quiserem. Então, utilizar o MFA é o primeiro passo. Depois disso, como que eu controlo a questão dos meus acessos, né? Vocês usam Access Review, vocês usam Privileged Identity Management, vocês usam critérios ali para monitoração de aonde a pessoa está fazendo o acesso e se sim, que aplicação está olhando para isso. Né? Esse é um outro ponto importante. A gente conseguir garantir que tem alguma coisa além de mim olhando para esses logs e, claro, trazendo um alerta no meu ambiente. Então, aqui a gente tem algumas ferramentas-chave que a gente pode utilizar tanto para a parte de governança, risco e compliance. Por exemplo, o Defender for Cloud. A família Defender, né, eu já digo assim, traz para nós uma série de funcionalidades. No modelo do Defender for Cloud, ele vai fazer a avaliação, né, nosso teste de segurança, nosso termômetro de segurança, tanto no meu ambiente de nuvem, como também em ambientes fora da nuvem, como a AWS e GCP, nuvens concorrentes, digamos assim, aonde eu tenho recursos. E eu posso fazer também a validação do meu ambiente on-premise. Então aqui vai ser meio que um consolidador de tudo aquilo que eu tenho de segurança no meu ambiente. Outro ponto, os grupos de gerenciamento. A partir do momento que a minha empresa cresce, a tendência é que cada vez eu venha a ter aí mais subscrições. Então, eu vou trazer aqui abaixo da minha conta várias assinaturas. E como é que eu vou garantir que todas elas ali estão parametrizadas conforme a minha empresa precisa? Então, eu vou trabalhar em cima dos management groups e policies também, né? Policies, iniciativas, blueprints, para que eu possa ter um ambiente cada vez mais padronizado, né, dentro da questão de acessos e de recursos também. Porque é importante que você entenda que isso não é o trabalho de um dia, nem de uma semana. Trabalhar com segurança é trabalhar todos os dias, é validar todos os dias, é acompanhar as estratégias, é acompanhar se aquilo que você está fazendo está sendo bem aceito, digamos assim, nem sempre é, mas porque às vezes os usuários ficam, agora tá chato, eu tenho que pedir permissão disso, eu tenho que pedir permissão daquilo, não é mais fácil me dar permissão em tudo? Até é, mas não é esse o caminho. Então, é importante que a gente tenha aqui meio que uma conexão entre os meus tenants e as minhas subscrições, porque eu preciso garantir que todos os recursos estão sendo mapeados e todos os acessos eu sei o que está acontecendo. Então, a gente tem responsabilidades, responsabilidades desde aqui a parte de identidade.
Então, eu preciso ter os meus times bem definidos, eu preciso ter as políticas de acesso associadas às pessoas para que eu tenha um ambiente padronizado. Eu preciso ter um monitoramento de incidentes, eu preciso saber o que está acontecendo no meu ambiente. Então, que ferramentas eu uso hoje? Eu estou monitorando logs através do Sentinel, eu estou olhando Defender for Cloud, Defender for Endpoint, uma outra ferramenta de mercado que a minha empresa resolveu adotar. Algo eu preciso utilizar. Então, a parte de segurança de redes, eu estou utilizando, né, a peering em todas as minhas VNets, porque estou utilizando o modelo de Hub Spoke, né, na criação dos meus ambientes, não estou, por que que eu não fiz isso? Então, quando a gente olha para um ambiente, né, que já está pronto, muitas das vezes ele se torna ainda mais caótico do que um que a gente vai começar a criar. Por quê? Porque quando eu vou começar do zero, é mais fácil manter a padronização. Quando eu vou começar, né, a arrumar algo que já está pronto, às vezes dá vontade de chorar. Mas às vezes a gente pensa assim, meu Deus, o que que aconteceu aqui? Mas faz parte, né? A maioria dos ambientes não vai estar legal, vai ter problemas, a gente vai precisar entrar, consolidar algumas coisas, migrar coisas, mas faz parte do pacote. Que é importante que você entenda, né, que nós temos que ter uma boa segmentação, precisamos ter procedimentos, precisamos, né, garantir que tudo está sendo feito da maneira correta. Então, quando eu começo a trabalhar com isso, eu começo a identificar gaps, né, desde coisas simples até coisas que podem causar muito problema. Por exemplo, a gente teve aqui uma invasão, né, da conta de uma pessoa que a gente achava até que não teria nenhum problema e isso se disseminou aqui em vários lados do ambiente. Como assim? Ah, essa pessoa é uma pessoa assim, ah, mas das antigas não queria usar o MFA. Como assim? Né? Ou senão aquele fatídico, ah, a pessoa recebeu aqui um arquivo, abriu, disseminou na rede. Aí você pensa, poxa vida, não se colocou nenhuma regra, nenhum alerta, o que está se usando de proteção? Então, quando você olha para um cenário de cloud, perceba que nós temos muito mais coisas para nos preocupar. Imagina uma empresa que trabalha com 3, 4 clouds ao mesmo tempo e ainda tem um ambiente on-premise e tem mais usuários. Aí tem o pessoal que trabalha no escritório, o pessoal que trabalha híbrido, o pessoal que trabalha só de casa. Então, quantos olhos mais nós precisamos ter para garantir aí que o nosso ambiente vai estar seguro? A gente precisa não apenas aplicar regras, mas também testá-las para entender o quanto os nossos usuários estão, né, vulneráveis a riscos. Então, quando a gente tem, né, todo esse tipo de situação, eu preciso conseguir enxergar, né, o que os meus atacantes estão olhando. Um outro ponto interessante, né, o Defender tem um módulo EASM, onde essa superfície é avaliada. Um exemplo, você sobe um workspace lá do Defender, coloca o domínio da sua empresa, né, valida se ele vai identificar e você pode ter a visão de um atacante do lado de fora. Então, todas as vulnerabilidades que a sua empresa tem, né, num cenário tipo, a gente tem o costume de olhar, por exemplo, o Defender for Cloud, e ele me diz aquilo que eu tenho dentro de casa. E já o Defender EASM, ele tem a visão de um atacante estar olhando de fora. Então aqui eu tenho mais uma visão de risco do meu ambiente. A questão é, estou usando uma outra ferramenta de mercado hoje para fazer isso? Como que a gente está identificando pontos severos de segurança no nosso ambiente? Como, por exemplo, a partir do momento que nós temos um evento acontecendo, ele foi detectado, isso está sendo avaliado por alguém ou por algo, ou está apenas sendo, né, uma notificação que não é disparada para ninguém, que alguém vai ter que olhar um log depois, ou olhar numa tela específica, no outro turno, talvez, ou estava olhando outra coisa. Então, o time de segurança precisa ser um time engajado, mas não adianta a gente só coletar informações loucamente como se não houvesse amanhã e não fazer nada com essas informações. Vai ser inútil. Você vai estar gastando tempo e espaço em disco e não vai conseguir ser ágil, né? Então a gente precisa determinar quais são os efeitos, né? Que a gente tem as 9 etapas, né, de um processo de incidente e resposta. A prioridade aqui, né, assim que um evento iniciou, bom, foi detectado, o que que o meu time está fazendo, né? Está avaliando, determinou aqui quem está sendo afetado, qual que é o tipo de impacto, quem que está sendo notificado, qual que é a primeira etapa, né, desse processo de validação.
Então, hoje, né, nós temos cada 9 coisas que se fala, 10 coisas é inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje vem para nos ajudar e muito em cenários aqui, tanto de segurança como de outras coisas. Então, por exemplo, dentro, né, do ambiente da Microsoft, a gente já foi lançado, acho que em 1º de abril, isso não é mentira, o Copilot Security, aonde nós temos um módulo, né, de segurança inserido dentro do Azure que você pode fazer a avaliação de processos, né, onde a sua superfície de ataque foi, né, invadida, digamos assim, ou até mesmo monitorada para resolução de problemas. Então, digamos, eu tenho um alerta lá no meu Defender, um alerta no Sentinel, eu puxo isso, né, dentro do módulo de segurança e questiono ali o próprio Copilot. Olha, eu preciso resolver o incidente ABC, etc e tal. Ah, como que a gente pode fazer isso? Aí vem a questão dos engenheiros de prompt, né? Que agora é a nova moda de Paris, mas dizem, né, dizem não, é a verdade. Quanto melhor você for na sua requisição, na descrição, mais assertivo ele vai ser na hora de te responder. Então, aqui a gente já vê que não depende somente de nós, mas eu já tenho uma nova ferramenta que me ajuda a entender isso, a enxergar isso. Então, quando a gente fala assim no cenário de segurança, que eu quero que você entenda, a gente não precisa reinventar a roda. Você não precisa ser o Einstein da segurança. O que você precisa é ter um entendimento do seu ambiente. O que que a minha empresa entrega? O que que o meu cliente entrega? Qual é a sua preocupação? Qual é a sua dor? Que problema eu preciso resolver? Isso é um ponto. Segundo ponto, o que que eles têm hoje? O que que nós temos hoje? É um ambiente híbrido? É um ambiente multi-cloud? Ok. O que está sendo utilizado e como? Então a gente começa a listar coisas básicas. Aqui, por exemplo, a gente tem o Axis Review. Então, no Axis Review, eu vou estar fazendo uma revisão periódica de acessos, aonde eu garanto que o meu usuário tem acesso àquilo que ele deveria. Então, eu vou olhar que grupo que ele está, eu vou determinar se ele ainda precisa estar lá ou não, porque às vezes as pessoas mudam de setor, quanto maior a empresa, menor controle você tem. Então, trocou, por exemplo, a liderança. A pessoa chegou e quem se apresentar para ela, ah, beleza, então é as pessoas que trabalham comigo aqui, ok. Mas se tem uma pessoa que migrou, ninguém falou nada, todo mundo achou que o chefe já sabia. Então, a gente precisa aqui ter essa visão de como que eu vou administrando aqui o meu dia a dia. Não é uma coisa que a segurança eu vou implementar hoje e agora só ano que vem eu preciso voltar nesse assunto. De forma alguma. Precisa de uma manutenção. Outro ponto, a gente se baseia muito na nossa postura de segurança para ter uma ideia de o quão bom ou ruim nós podemos estar. Então, quando eu falo de postura de segurança, é fazer uma análise dos meus workloads, os grupos de recursos que eu tenho, o ambiente que eu tenho lá na Microsoft. Por exemplo, estou puxando os meus servidores. Eu tenho servidores postos para a internet. Eu tenho algum servidor aqui que está sem atualização. Meus storage accounts, eles estão protegidos? Eu estou utilizando alguma ferramenta aqui de proteção? Eles estão expostos para a internet? Qual que é a maneira de acesso? Eu estou publicando chaves para a rua, dando permissão aí de escrita, por exemplo? Por quê? Meu banco de dados, como é que está? Isso está num servidor, está em plataforma como serviço? Preciso ter esse entendimento, né? Sem contar outras camadas de dados, acessos e usuários. Então, o Security Score, lá dentro do Microsoft Defender for Cloud, ele nos dá uma ideia de o quão bom ou ruim nós estamos. Mas não é simplesmente uma nota ali e saiu correndo, de forma alguma. Ele nos traz essa nota e também todos os detalhamentos de o que eu preciso fazer para incrementar essa nota, para melhorar a minha postura de segurança relacionada à minha empresa. Então, não é uma coisa que, ele disse que está em tanto, mas eu não sei por quê. Forma nenhuma. Então, qual que é a nossa responsabilidade? Olhar para isso, entender como a gente vai aplicar as definições de segurança que estão ali, porque ele vai trazer para nossas recomendações, mas também não deixar de lado os alertas, porque os alertas são coisas que estão ali acontecendo, as recomendações são melhorias que vão incrementar a minha postura de segurança. Então, meu time de SOC precisa ser o best friend forever do Defender for Cloud. Ah, minha empresa não usa Defender, usa uma outra aplicação.
Ok, mas eu preciso usar alguma coisa. Esse é um ponto importante. Além disso, o Sentinel também é uma ferramenta muito poderosa, porque o Sentinel, além de coletar os logs, ele também pode ser programado na tomada de ações. Então, imagine o seguinte: eu tive aqui um acesso indevido de uma pessoa. Vai entrar lá no log de sign-in? Vai. Mas o que que eu faço com essa informação? Quem vai ser avisado? Provavelmente ninguém. Certo? Então, dentro do Sentinel, eu posso delimitar ali que se alguém fizer um acesso seja considerado malicioso, eu bloqueio aquela conta. Bloqueei a conta e aviso o time de tecnologia. Bloqueia primeiro, pergunta depois. Essa aqui é a grande verdade. Então, a gente já tem aqui uma, não digo nenhuma evolução, mas é como se eu tivesse mais uma pessoa olhando aquilo. Então, isso me ajuda bastante, principalmente, agora, né, direi verdades, quanto mais serviço tem, menos pessoas tem, né? Vai dizer que você não está sempre cheio de atividades para fazer dentro do seu setor. Por que que não contrata mais? Não sei. Mas a questão é, cada vez mais a gente tem que fazer mais com menos. E quando eu digo mais com menos, é fazer mais coisas com menos pessoas. Essa é uma grande verdade aí do nosso, da nossa área, sinto te informar. Então nós temos um grande desafio aqui no time de SOC. Como que nós vamos utilizar as ferramentas da Microsoft para nos ajudar aí a passar o nosso dia a dia com menos sufoco, por exemplo? Então, que ferramenta que eu uso e quando que eu vou utilizar isso? Bom, como eu comentei, nós temos hoje o Defender for Cloud, que já é uma aplicação que a gente chama de Cloud Native, né? Ou seja, já está na nuvem. O Azure Sentinel, ele segue uma outra estratégia, você precisa criar um workspace e depois fazer as conexões com as aplicações que você quer monitorar. Ele tem uma pegada diferente, digamos assim, mas é importante que você entenda que são ferramentas que podem sim trabalhar em conjunto. Então, nós vamos associando um sistema aí de CIEM e SOAR, no caso do Sentinel, para nos ajudar a enxergar além do alcance. É tipo um Thundercat, porque ele não valida apenas o que está no ambiente da Microsoft, mas também eu posso conectá-lo à AWS e GCP. É uma ferramenta multi-cloud, tanto Sentinel como o Defender for Cloud. Então, aqui, além de eu conseguir fazer essa análise, eu também consigo programar ações. O Defender for Cloud não. Ele vai ser o cara que vai me dizer o quão bom ou ruim eu estou e vai me trazer recomendações de melhoria. E claro, com base nos itens que eu estou protegendo, né? Tem alguns workloads que a gente protege, como máquinas virtuais, como APIs, como containers, o que mais que a gente pode proteger? A parte de storage accounts, entre outros. O que que acontece? Ele vai fazer a validação e vai trazer para mim ali os eventos quando alguma coisa acontecer. Lembrando que a parte, né, do Copilot Security também está agora acoplada também ao Defender for Cloud. Então, eles também podem nos ajudar aí a avaliar o que está acontecendo e ter uma tomada de decisão mais rápida. Mas é importante que você entenda que você, como profissional de tecnologia, não pode simplesmente sentar, olhar assim, ah, ok, tá aqui a ferramenta. Mas o que exatamente ela faz, né? A gente precisa ser um pouco mais curioso, né? Instigar mais, né, nossa vivência, digamos assim, para que a gente tenha as respostas que a gente precisa. Então, eu preciso aqui entender o que essa aplicação faz, né? Por que que a minha empresa não usa? A gente usa uma outra coisa? Ah, a gente não usa porque não sabe para que que serve. Não, peraí, então eu vou precisar estudar isso aqui. A gente tem algumas capacidades aqui listadas, né, do próprio Azure Sentinel, mas ele é uma ferramenta aí muito poderosa, né, uma ferramenta de ciência que faz essa análise para nós, faz automação. Esse é o ponto mais alto, digamos assim, na minha opinião, relacionado ao Sentinel, além do poder que ele tem de avaliação. Tipo, ele nos ajuda muito para fazer não apenas a tomada de decisão, mas realizar tarefas, né? Automatização de tarefas. Esse é um ponto muito legal. E claro, a gente precisa estar sempre, o meu time de SOC, olhando os alertas lá do Defender for Cloud. Então, eu também posso automatizar. Olha, quando chegar um alerta de nível alto, que for desse tipo de problema aqui, manda um e-mail, avisa fulano, fazer automações. Aí somos nós que vamos escolher o que eu vou fazer com essa automação.
Então, nós temos sim ferramentas e estratégias que nos ajudam, né, a fazer a avaliação. Nosso time de segurança e o time de infraestrutura consegue fazer isso sem nenhum problema. Mas é claro que é necessário que a gente tenha aqui um nível de responsabilidade com relação àquilo que a gente está fazendo. Não esperar que, eu ativei a ferramenta, então agora ela vai fazer tudo para mim. Não, eu ativei a ferramenta, eu preciso monitorar o que ela está enxergando. Então, quando nós olhamos para o nosso ambiente, né, eu tenho aqui, por exemplo, os meus recursos on-premise, eu tenho aqui a minha nuvem no Entra ID, tenho dispositivos externos conectando, tenho os meus clientes, tenho os meus parceiros, tenho recursos da cloud, então eu preciso sim estar sempre atento com tudo que acontece. Gerenciando os meus recursos, né? Porque aqui a gente está olhando infraestrutura como serviço, plataforma, software como serviço, e quando a gente olha também para o cenário de usuários. Aqui até tem um modelo, né, da sincronização de senha, que é um ponto que a gente geralmente faz, né, porque eu não vou ter os meus usuários on-premise e recriar todo mundo na nuvem. A gente vai ter uma sincronização, né, para o Entra ID. Mas partindo daqui, qual que é o modelo que a gente vai fazer? A gente vai manter hash de senha na nuvem ou não vai? Qual a estratégia que a gente vai utilizar? Não é simplesmente sair sincronizando aí todo mundo e perguntando depois. Percebam que talvez você já tenha feito aulas de programação, os professores geralmente dizem: pense primeiro, programe depois. Eu digo pense primeiro e desenhe depois cada uma das estratégias que a sua empresa vai adotar. Menor privilégio, acho que eu nem preciso falar sobre isso. Aqui é um ponto de debate muito grande, mas eu acho fundamental comentar. Menor privilégio é sempre o caminho. Nunca dê o acesso a mais para as pessoas. Ah, mas é meu colega, ele precisa. Ok, mas você não sabe o estado de espírito dessa pessoa. Vai que ele acorda assim num dia não muito bom e resolve mandar tudo para o espaço. Aí vai todo mundo, né, para aquele lugar. Vai todo mundo se lascar. Esse que é o grande problema. Então, a gente precisa sim adotar um menor privilégio não só para os usuários, mas para os coleguinhas também. Por quê? Porque isso nos ajuda aqui a administrar os nossos recursos e garantir que a gente não vai ter surpresas negativas. Isso desde as estações de trabalho, a questão do acesso condicional, isso também é uma prioridade, ou seja, o meu usuário, ele não vai fazer o acesso, por exemplo, de outro país que não seja o Brasil. Por quê? Porque não tem ninguém viajando para fora. Então, eu garanto que se houver uma tentativa de acesso e for de fora, isso já vai estar bloqueado. Ah, mas se o atacante tentasse passar por um lugar do Brasil, beleza, ele vai ter que se esforçar um pouco mais. Aí eu vou ter minha próxima camada de proteção. Esse é um ponto importante que eu comento. Não importa quantas camadas de proteção a gente coloque, a segurança ela é nunca garantida 100%, mas eu preciso entender que, mesmo que eu coloque alguma coisa, né, eu digo que a segurança parece uma cebola, porque quanto mais você corta, mais você chora, né? Mas você precisa entender que, ok, esse atacante passou, qual que é a barreira que ele encontra no próximo nível? Então eu tenho que dificultar o máximo possível para que eu venha elevar os meus níveis aí de permissionamento. E isso falando em redes também. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Como que a gente vai fazer a conexão? Como que a gente vai fazer a proteção? Monitoramento, como que eu faço a minha entrega? Porque quando a gente olha para um cenário de redes, a gente tem todo um ecossistema. Eu vou criar uma aplicação exposta para a rua. Que tipo de permissionamento eu dou? Que tipo de proteção eu coloco? Meu ambiente, ele está exposto ou não está? Ah, eu não quero usar o Fire do Azure. Ok, usar outro então. Mas eu preciso usar alguma coisa. Ah, o que que você está usando ali de proteção entre os seus grupos? Como que você está expondo os seus serviços? Né? Que ferramenta que você usa? Como que você configura? Você precisa usar alguma coisa. Então, como que eu estou protegendo os meus workloads? Eu acho que é sempre importante você se fazer as perguntas certas, porque o que acontece? Falhas de segurança acontecem na maioria das vezes porque não fazemos o básico, né? A gente fala de ferramentas top, que muitas das vezes são por alguns cenários complexos até de configurar, mas eu sempre digo que o básico bem feito ainda é a melhor estratégia. Então, parta do básico. A segurança é sua responsabilidade e essa responsabilidade ela vai permear todos os dias. Não é você chegar um dia, trabalhar como nunca e folgar o mês todo sem fazer nada. Não.
Isso é uma coisa que você vai incrementando diariamente. Então, levante essa flag, né, essa bandeira entre os seus colegas, na sua empresa, com os seus colaboradores, para garantir aí que você vai ter o melhor ambiente possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um excelente evento a todos e até a próxima. Tchau, tchau.